O episódio começa com o jogo voando e pensando que ele sabia que o Sukuna era forte, mas não tão forte. Então vemos Toji Fushiguro indo para cima do Megumi. O Megumi chamou os seus coelhos para despistar o Toji, mas o Toji encontrou o Megumi com muita facilidade. Só com seu instinto o Megumi entrou num galpão. O Toji chegou antes dele. O Megumi está com pouca energia, então ele foi para na base da porrada, mas o Toji com só uma mão defendia o soco do seu filho. O Megumi usou os coelhos para ajudar na porrada, mas também foi inútil. O Toji deu um pisão no chão quebrado e com os destroços ele matou os coelhos com só um dedo. Então ele pega o bastão e vai para cima do Megumi. Então corta para o panda saindo do banheiro e falando pro veteranal que o Inumaki já evacuou os humanos, então eles deveriam ir atrás do Gojo. O veteranal disse que não, pois ainda deveria ter criança fora da barreira e eles deveriam ir proteger eles. Mas vemos que isso era uma desculpa para não ir até o 5 subsolo. Então vemos dois feiticeiros do Geto dizendo para eles se renderem ou vão morrer. Então o panda disse que mais 3 escondidos. Então o veterano disse que queria conversar com eles, uma conversa bem longa. Então vemos o Megumi fugindo dos golpes do seu pai. E uma coisa eu tenho que dizer, a destruição de cenário nesse episódio tá demais. Então o Megumi chama o pássaro e tenta fugir. Então vemos a Shoko e o diretor conversando. Ela diz que foi uma ideia inteligente, deixa o Nanami agir livremente. Então vemos o Toji indo atrás do Megumi num prédio. O Megumi usou os coelhos para distrair e usar o aparelho que previne incêndio e usar a eletricidade do pássaro para causar uma explosão. Mas não adiantou e Toji foi atrás dele de novo. O Megumi percebeu que a Shoko está perto e que poderia se machucar, então agora ele iria para cima do Toji. Mas ele precisava ficar de olho no tempo que o Toji precisava para chegar perto dele. Se o Megumi errasse ele morreria. Então o Toji foi para cima do Megumi, que rebateu com uma espada. Eles ficaram cara a cara. Então o Toji recuou e se lembrou de uma conversa que ele teve com o velho Zenin. Ele disse que poderia vender o Megumi com ele tivesse mostrado a técnica hereditária da família Zenin. Então o Toji disse que a família Zenin o tratava como um lixo, mas como o Megumi tinha talento eles o tratariam bem. Ele pediu para que ele, Satoru Gojo, cuidasse de seu filho. Então o Toji perguntou qual é o seu nome. O Megumi respondeu Fushiguro. Aí o Toji disse não é Zenin, que alívio é. Depois disso ele foi jogar no Vasco da Gama. Então o Megumi tentou ir até a Maki para ver se ela estava bem, mas quando ele menos esperava o loira que apanhou do Nanami o acertou pelas costas. Então vemos a conversa dos discípulos do Geto. Eles estavam discutindo se deveria seguir as maldições ou continuar o que o Geto começou. Então eles não chegaram a um acordo, então eles se separaram-se. Mas eles ainda continuam sendo uma família e que algum dia eles irão comer um almoço de domingo. Então o veterano disse que a conversa foi rápida demais, mas o veterano percebeu que ele poderia derrotar eles, então ele sacou sua espada e usou sua técnica inata, mas a luz acabou na cidade devido à luta do Jogo e Sukuna. Então vemos a luta, o Jogo tentar de todas as formas, mas é inútil nada ferir o Sukuna, que a cada soco o Jogo sente muito dano. E mais uma vez eu reitero, a destruição de cenário nesse episódio tá muito boa. Então o Sukuna joga o Jogo no chão, que pensaram que o Geto dizendo que ele for generoso o poder do Jogo seria em torno de 8 a 9 dedos do Sukuna, mas não, eu diria que o Jogo é entre 5 a 6 dedos. Então vemos o Jogo inundando Shibuya em lava com seu poder. Mas não importa o quão forte ele seja, nada que ele faz é capaz de ferir o Sukuna. Então o Sukuna deu um chute no Jogo e jogou para longe, e com a sua incrível velocidade ele pegou na cara do Jogo e atravessou a cara dele no chão. Então o Sukuna disse para ele continua tentando, pois ele poderia continuar a se divertir com ele o dia todo. Então vemos o prédio explodir. Então o Jogo usar sua técnica máximo meteoro. Então o veterano disse para ele e o panda correr, mas o Sukuna com uma velocidade extraordinária chegou do lado deles e disse que quem se mexe em um raio de 100 metros iria morrer. Só poderia se mexe quando ele permitisse. Então quando o meteoro ia colidir no chão ele permitiu eles se mexerem. Então vemos a destruição que o meteoro causou. Mas o meteoro não conseguiu causar dano no Sukuna, que perguntou por que ele não usa sua expansão de domínio. O Jogo disse que ele não conseguiria vencer uma batalha de domínio. O Sukuna disse que isso que é mentalidade de perdedor. Então o Sukuna disse que iria lutar na área que Jogo e bom. Então o Sukuna liberar seu poder, usar as técnicas das chamas. Então ambos preparam suas chamas. Então Jogo em sua mente conversa com seus amigos Dragon e com Anami, que eles eram os verdadeiros humanos, que eles iriam renascer e iriam se encontrar. O Sukuna aparece ali e disse que era idiotice ele quer e se torna humano, mas que ele entendia ele. E que os humanos e as maldições são um bando de idiotas que lutam entre si, se enfraquecendo e destruindo. Então o Sukuna disse era pro Jogo ter destruído tudo com suas chamas, sendo humanos ou maldição, até destruir tudo e chegar no Satoru Gojo. Essa ambição é o que lhe faltava, mas em 1000 anos ele era um dos mais fortes que ele enfrentou.
Então o jogo começou a chorar, o Sukuna não entendeu nada. Então vemos o jogo morto. Então vemos o Sukuna dizendo que é você. Então mostra uma mulher atrás dele. Ela se chama Uraume. Então vemos um monstro indo atrás da loira que feriu o Megumi. Então o episódio acabou. Bom, até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Se puderem, deixe gostei e se inscreva para ajudar e compartilhe com um amigo.